Fala galera, beleza? Hoje, não preciso dizer muito, nós temos mais um vídeo sobre Sandman. Antes de falar especificamente dessa obra, Prelúdios número 1, eu gostaria de fazer um breve relato, um breve histórico de quem é Sandman. Esse personagem central da saga, ele tem suas raízes lá na mitologia grega. Os gregos, na antiguidade clássica, acreditavam que havia um deus dos sonhos. E esse deus dos sonhos também aparece muitas vezes como o moldador dos sonhos. Esse deus seria o Morfeu. Então, as origens do nosso personagem remontam na Grécia Antiga, na mitologia. Por exemplo, ele é citado na obra As Metamorfoses de Ovídio. É uma citação interessante, muito bacana, convém procurar. Outro detalhe, esse personagem não foi criado por Neil Gaiman. O personagem que nós temos aqui foi reformulado por ele. Nós vamos ter um Sandman, um Morfeu, um deus do sonho, aparecendo lá nos anos 30, naqueles quadrinhos pulp. Nós vamos ter também na DC, na Era de Ouro, um personagem chamado Sandman, que aparece na Sociedade da Justiça. O que nós temos aqui foi reformulado em 1988 por Neil Gaiman, e a saga Sandman gira em torno desse personagem reformulado. Em torno dele cria-se uma enorme mitologia, e nós vamos tentar entender um pouco a respeito hoje. Nosso programa de hoje começa com Metallica Enter Sandman, música do Black Album, um disco muito bom, diga-se de passagem. Eu aconselho todos a verem o clipe, porque o clipe faz referência a esse deus do sonho. Nas lendas antigas europeias, eles narram que havia um ser que carregava um punhado de areia e ele utilizava essa areia para levar as pessoas aos sonhos. As pessoas, quando estão com sono, vocês já devem ter notado, principalmente crianças, coçam muito os olhos. Esse ser mitológico jogaria essa areia nos olhos das pessoas e essa areia levaria eles a dormir e para o reino, para o mundo dos sonhos. Por isso, não por acaso, nós começamos o nosso programa de hoje com essa música. Conselho do dia: ver o clipe oficial da banda Metallica. É autoexplicativo e pode ser muito interessante. Agora, falando mais especificamente dessa obra que eu tenho em mãos, eu gostaria de dizer que é uma HQ que foi lançada nos Estados Unidos em 2013 e chega agora ao Brasil nessa edição de capa dura, luxuosíssima, uma edição muito bonita mesmo. Convém muito comprar. A minissérie vai ser em 3 volumes, esse aqui é só o primeiro volume, e esses 3 volumes, cada um contém 2 histórias. Vou entender o que eu vou ler aqui? Aí nós temos uma pequena controvérsia. É o seguinte: a história narrada em Prelúdio 1 se passa antes daquela enorme saga que nós já conhecemos do Sandman. Para quem não estava vivo no mundo, para quem estava em outro planeta, eu explico rapidamente. Sandman é uma série enorme, 175 edições foram lançadas. E essa série foi completa, fechada. Nos últimos tempos, Neil Gaiman tem retornado à cena, escrito algumas coisas relacionadas à obra e abrindo espaço para outros escritores trabalharem com a mitologia criada por ele. Nessa saga, por exemplo, nós vamos entender porque Sandman, nosso personagem principal, começa tão debilitado. A série inicial, original, que começou há 25 anos atrás, dá início com o nosso personagem, com o sonho, muito debilitado. Nós não sabíamos o porquê dele estar fraco e debilitado e ter sido capturado. É aqui que nós vamos entender. Vou entender então a história? Quem leu Sandman vai aproveitar muito melhor. Referências a diversos personagens e a diversas situações aparecem aqui. No entanto, eu digo,
quem não conhece também vai aproveitar muito. E isso pode ser a oportunidade para, a partir daqui, você passar para a série completa. A série completa saiu no Brasil em algumas edições, é razoavelmente caro, convenhamos, mas compensa. É o que nós temos de melhor no mundo dos quadrinhos, com certeza. Então, sem estragar a história de ninguém, eu digo que nosso personagem foi convocado porque um aspecto do sonho, alguma coisa dentro do mundo do sonhar se partiu, se rompeu. E vai haver uma enorme convenção. E nessa convenção, o Deus do sonho, com seus pares, vão se organizar para tentar entender o que aconteceu. Eu acho que falando assim, eu não estrago a surpresa, não estrago a história de ninguém. O que pode ser confuso são aquelas várias camadas que existem na escrita do Neil Gaiman. Essas camadas seriam: como se passa no sonho, existe todo aquele mundo poético e onírico. Mas ao ler, a história não é confusa, tudo funciona e os desenhos nos conduz. Os desenhos fazem a condução de forma magistral. Um detalhe, quando eu falo o sonho é convocado pelos seus pares, eu gostaria de lembrar que o sonho é um dos perpétuos, a família que a história toda gira em torno dos perpétuos, essa família de seres especiais. E eu gostaria de lembrar que os perpétuos, eles são eternos, mas eles não são imortais. Como que eu explico isso? Eles são eternos porque sempre vai haver um Deus do sonho. No entanto, o Deus do sonho pode morrer. Ele vai ser substituído por outro ser. O que eu entendi, posso até estar errado, o que eu entendi é que as pessoas que convocam o Deus do sonho quando alguma coisa dá errado no mundo deles, essas pessoas foram também, em suas épocas, deuses do sonho. Então eles são imortais? Não, eles morrem. Só que quando eles morrem, eles são substituídos por outros seres. E como dentro do mundo dos sonhos tudo é possível, eu entendi que seria uma reunião de todos esses seres. Posso estar errado, a história pode caminhar e alterar, mas eu gosto de pensar, por enquanto, que é isso que eu tenho em mãos. É aconselhável ler? Sim, por vários motivos. A obra, talvez a mais bonita que eu vi esse ano. E um detalhezinho que eu não estava esperando, posso até estragar a surpresa de vocês, mas quando a gente não está esperando é muito mais divertido. Lendo a história, maravilhado com a arte, eu encontro no meio de tudo uma coisa que é difícil de se ver nos quadrinhos hoje. Uma página quádrupla. Vou mostrar rapidamente, quando vocês tiverem o quadrinho em mãos, vocês confiram. O que eu aconselho vocês? Correrem atrás disso, correrem atrás dessa série, terem em casa. É uma obra linda, com uma arte magistral. Galera, é isso. Fica a dica. É um deleite para os olhos, é um texto muito bem escrito e é, de longe, o que nós temos de melhor circulando no mundo dos quadrinhos. Lembrando que, dê um like, curta o nosso canal, nos acompanhe. Valeu!